Olá, tudo bem? Hoje, Êxodo 12. Como vai você? Espero que esteja tudo na santa paz do Senhor. Tendo feito nossas orações, vamos estudar um pouco aqui do capítulo 12. Lembrando que um capítulo por dia teremos estudado a Bíblia em 3 anos, a Bíblia toda, com toda a paz, com tranquilidade, sem, como diz aqui no Nordeste, né, sem vexame. Convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar aqui o que acontece no verso 12 com a instituição da Páscoa. Também peço de antemão, para que você não esqueça, né, que você continue dando aquela força para o canal, deixando o seu like, deixando o comentário, e também aquele que ainda não é inscrito, que possa se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar a outras pessoas. Então, antes da 10ª e última praga, Deus institui a Páscoa, que seria por estatuto, né, até a vinda de Cristo, em comemoração à libertação do povo do cativeiro egípcio. E ali ele dá algumas instruções de como comemorar essa Páscoa a partir dessa primeira aqui, né, dessa primeira Páscoa. Ele diz que cada família deverá cevar, né, guardar um cordeiro até o 14º dia daquele mês, e ali eles imolarão aquele cordeiro para cada família, um cordeiro novo, sem defeito, sem mácula, um cordeiro de 1 ano, e a família que fosse muito pequena deveria se juntar com o seu vizinho. Esse cordeiro deveria ser comido às pressas, e aqui no verso 11 diz assim, ó: e assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. E o 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todo o primogênito, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus, ele vai humilhar, né, a crença em deuses que não poderiam fazer nada pelo povo, deuses inventados, criados, que nada são, né? Era uma fé vazia. E ele aqui está mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus. Infelizmente, muitos egípcios permaneceram com o coração fechado para as maravilhas do Senhor eu sou. E aí, aqueles que se juntaram, porventura, com os israelitas que creram em Deus, eles foram salvos ali da matança, né, dos filhos, dos primogênitos. Aqui diz também no verso 20 que não comam nada com fermento, né, porque o fermento ele representa o pecado. Então, tudo que Deus instituía tinha sua simbologia, seu significado, para instruir o povo, né, tudo era didático. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. No verso 21, a primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem os ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras, aquilo que a gente chama de portal, né? Onde que fica arrodeando, né? Como se fosse a moldura nas nossas portas. Então, eles deveriam pegar essa planta, né? Que eu não conheço, que chama isopo, molhar no sangue do cordeiro e passar nas vigas, né? Da porta. E ali ele diz, né? Que nenhum de vocês saiam da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta de ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. E Deus diz também que eles devem guardar esse rito, agora por estatuto perpétuo, e que todos os anos, a partir daquele, eles devem lembrar de fazer esse ritual. E quando os filhos perguntarem que ritual é esse, eles dirão que é a Páscoa do Senhor, lembrando que o Senhor passou por cima de suas casas, que eles foram libertos da escravidão dos egípcios e que o Senhor os poupou da morte. E aqui diz assim, ó, ainda no verso 27 e 28, então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Arão e a Moisés. Aqui fala de Jesus como cordeiro, né, pascual, né, de Jesus, esse cordeiro aqui já representava o Messias que viria, e aqui também mostra a obediência que o povo teve e cumpriu. Então, à meia-noite, o anjo do Senhor passou sobre as casas, e onde havia a marca, né, do sangue do cordeiro, não houve morte de primogênito, mas na casa dos egípcios desobedientes,
aqueles que não se renderam ao Senhor. Em toda a casa teve mortos de primogênito, daqueles que foram rebeldes, né? Deus deu 9 pragas avisando e o povo continuou rebelde. Enfim, quando tudo isso aconteceu, o povo pediu para Israel sair porque eles temiam que todos iriam morrer se continuassem desobedientes, né? Infelizmente foi preciso algo tão extremo. E aqui no verso 36, o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam. E assim os israelitas despojaram os egípcios. Depois disso, aqui no verso 50, assim fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, e assim fizeram. 51. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito segundo os seus exércitos. Então saiu o povo, animais, criança, tudo, não ficou nada ali do povo de Israel. Glórias a Deus. A lição para hoje é que o Cordeiro de Deus, né? Você vê o sangue do Cordeiro, que é Jesus, que livra da morte eterna, né? Infelizmente, nós herdamos a morte pelo pecado. E aqui mostra que Jesus também é o pão sem fermento, o pão sem pecado. Que nossa vida seja uma vida de obediência, crendo nas promessas do Senhor. Cordeiro de Deus, Jesus, seu sangue nos livra do mal, nos livra do pecado, nos dará a vitória final. Creia, Jesus morreu e ressuscitou, nos mostrando, porque em tudo foi exemplo, nos mostrando que se nós crermos e aceitarmos a graça, seremos ressuscitados também. E no dia da vinda do Senhor Jesus, subiremos com ele para morar eternamente no novo céu e depois na nova terra, na pátria, onde o próprio Deus, o próprio Jesus habitará conosco. Creia nisso. Jesus é o pão sem fermento. Nossa vida também deve ser sem o fermento do pecado. Então, creia em Jesus, confessa o teu pecado e permite que ele te torne santo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos na tua promessa, nas tuas promessas. Livra-nos do mal, nos ajuda a buscar a cada dia a santidade, a obediência, sem a qual, sem obediência, sem fé, nós não veremos o teu rosto como nós almejamos. Então, dedico, Senhor, a minha vida e a vida de cada um desses queridos que nos assistem a Ti e que possamos buscar cada dia uma renovação de caráter e libertação da escravidão do Egito atual, que é este mundo de pecado. Louvado seja o teu nome. Amém. Tenhamos um ótimo dia na presença do nosso Deus. Até amanhã.